Temos a presença nessa manhã da Cecília, do Rodrigo. Está todo mundo já consciente, mas eles são nossos queridos que estão aqui nessa manhã. E, na verdade, eles estão aqui, mas eles estão em Toronto, né? Então, nós estamos dizendo para vocês que vocês são bem-vindos aqui e bem-vindos de volta para lá. Eles estão frequentando a igreja do Ricardo Gouveia, em Toronto, na verdade, no Grande Toronto. Então, nós estamos mandando lá para o Ricardo, Lisânias, Valéria, Lilian, e para vocês a nossa paz. Eu queria convidar você para, primeiro, olhar para um segmento, para um conjunto de livros que estão nas Escrituras, que são chamados de livros de sabedoria. É um conjunto de livros. Abre a sua Bíblia nesse pacote. Começam com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É muito curioso que essa literatura, a literatura da sabedoria, ela aconteça na antiguidade judaica ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, que na Grécia está surgindo a filosofia. É curioso isso. A alternativa judeu-cristã para a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles é a sabedoria. Eu tenho pensado quais são as características do cristianismo no século XXI. E eu diria que o cristianismo no século XXI tem que ter uma participação na sabedoria. Chega de cristianismo tolo. Chega, acabou. Eu estou pensando que o tripé do cristianismo no século XXI é sabedoria, espiritualidade, nós temos destacado aqui, e amor, ou misericórdia, se você preferir. Eu fiz um pouco de difusão aqui na comunidade de um livro da Karen Armstrong, que chama-se 12 Passos para uma Vida de Misericórdia. É claro que tem gente que não gostou muito, porque a Karen Armstrong é muito liberal, do ponto de vista teológico. Mas não tem problema. O que tem é que o ensino dela é que só tem um tipo de cristianismo contemporâneo. É o cristianismo baseado na misericórdia. É isso aí. Esse tripé, sabedoria, espiritualidade e amor. O resto do cristianismo, ele vai ser uma traição ao cristianismo. Essa é a minha profecia. O cristianismo tolo, sem espiritualidade e sem amor, é uma traição a Jesus Cristo. Então eu queria que você lesse abrisse nesse texto, e nós vamos ler um fragmento desse texto. E cada um dos livros de sabedoria, ele trata de um dos temas. Por exemplo, eu estou falando de amor, tem um dos livros de sabedoria que trata do amor, que é o livro de Cantares. O outro dos livros da sabedoria trata da espiritualidade, que é o livro dos Salmos. Mas esse texto que eu vou ler aqui, ele trata do tema do sofrimento. E não é por acaso que eu estou elegendo falar sobre sofrimento hoje, quando nós estamos diante da perplexidade das circunstâncias do nosso país. Eu quero me aproximar desse texto com humildade. Ou seja, reconhecendo a dificuldade que nós temos de entender o ensino bíblico. Eu lamento, sinceramente, quando nós nos aproximamos de um texto com a pretensão de já sabermos o que ele diz. Olha, se você já sabe o que ele diz, para que você vai ler o texto? Eu acho melhor nós nos aproximarmos do texto pedindo a Deus para nos iluminar e para nos transformar
e para transformar o ensino num ensino real e vivo. A pergunta correta que nós precisamos fazer nessa manhã é a seguinte: o que será que o texto diz? Ou, se você quiser ser mais preciso, o que será que o texto nos diz? Me diz. Com a leitura desse texto, eu não tenho nenhuma intenção de mobilizar nem a culpa, nem o medo. Eu quero mobilizar em você uma certa inquietação espiritual e uma certa pergunta que o texto forte suscita. Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. É o primeiro dos livros da sabedoria, capítulo 42, versos de 1 a 6. Por favor. Você pode abrir as Escrituras. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você provavelmente conhece esse texto, ao menos você conhece o cântico do Sérgio Pimenta que nós cantamos aqui, que diz: bem sei que tudo podes. Você sabe que eu gosto demais desse canto, por isso eu não canto, né? Para não empobrecer e não banalizar esse cântico. O livro de Jó é um livro intrigante, né? Instigante. Talvez você saiba que o Jung, o destacado discípulo do Freud, escreveu um livro sobre o livro de Jó. Há teólogos, pastores, leitores das mais variadas tradições que se debruçam sobre esse livro e reconhecem o misterioso que ele é. É um livro misterioso. William Blake, o grande poeta do século XVII, início do século XX, ele não só escreveu sobre esse livro, como ele fez uma série de ilustrações sobre o livro, e eu vou fazer um comentário sobre essas ilustrações já já. Você conhece a história que o livro conta. Trata-se de um homem extraordinariamente bem-sucedido, com família bem montada. Ele morava nos Jardins, no Jardim Europa ele morava. Muito temente a Deus, um homem que praticava regularmente o culto. Todos os domingos ele ia na igreja presbiteriana, ali na Nestor Pestana. E ele oferecia ofertas de purificação conforme as recomendações do Antigo Testamento. E como ele tinha uns filhos que não iam muito à igreja, ele chamava o sacerdote e falava o seguinte: eu quero fazer uma oferta pelos meus filhos. Mas o sacerdote: mas não precisa, ninguém pecou nada. Quem sabe eles pecaram e ninguém está sabendo. Esse era Jó. O texto diz que, de repente, no entanto, sem qualquer motivo aparente, eu queria frisar essa frase, sem qualquer motivo aparente, Jó foi entregue nas mãos de Satanás e ele começou a perder paulatinamente os seus bens, a sua família, ao ponto de ele ter perdido tudo. Tudo mesmo, inclusive a sua saúde. O livro de Jó se passa
quase que inteiramente nesse estado de perplexidade, de sofrimento e de pobreza do patriarca Jó. E é a partir desse estado que o livro dialoga com o leitor. Dada a radicalidade da dor de Jó, do sofrimento, da perda dele, o livro de Jó pode dialogar com qualquer dor humana, porque é muito difícil alguém ter sofrido mais que Jó sofreu nesse período. Mesmo as mais radicais dores encontram no livro de Jó uma palavra de diálogo. Jó dialoga com a dor humana. Aí a potência do livro. E eu creio que esse é o primeiro ensino do livro de Jó. Todo sofrimento mais importante na vida, ele é vivido assim como um estado de perplexidade e de susto, como Jó viveu. É uma certa inquietação. O que está me acontecendo? Esse é o estado do livro de Jó. Se você lê os textos, eu reli o livro de Jó esses dias, você vê a perplexidade. O que será que esse sofrimento significa? Por que é que eu estou passando por isso? Eu não queria politizar a mensagem. Mas nós poderíamos, nesse dia de eleições, pensar no nosso país por um instante. Por que é que o Brasil tem vivido nos últimos 4 anos tantas dificuldades? Por quê? Como Jó, parece que o Brasil vai perdendo uma coisa atrás da outra. Ao invés de andar para frente, parece que está andando para trás. Nesse sentido, o livro de Jó fala ao país. Fala consolando. Porque o mais correto é dizer que o Brasil não perdeu tudo. Como Jó perdeu tudo. Então, nós podemos fazer essa aplicação à política, mas mais do que fazer uma aplicação à política, eu creio que esse livro faz uma aplicação a nós, como pessoas, como igreja, como membros do país. O livro fala ao mundo todo, porque não há vida humana, não há experiência humana onde não haja uma experiência de perda e de sofrimento. Por isso que Jó dialoga com você. Que ele está dizendo o seguinte, quando Jó, o livro de Jó se dirige a você, ele está dizendo, olha, você aí, você que perdeu alguma coisa, você que perdeu alguma coisa importante, eu também perdi. Ele tem autoridade para falar com você, porque ele perdeu tudo. Você sabe, eu não sei. O sofrimento mais duro, mais radical da sua vida, para o qual o livro de Jó apela nessa manhã. Ele está dialogando com o teu sofrimento radical. Uma doença, um filho que morreu, um sonho que não se realizou, uma privação, uma violência, um ataque. Talvez você tenha sofrido um abuso. E Jó diz, eu também sofri. Eu também sei do que você está falando. O livro de Jó se dirige a essa parte da sua vida e a essa compreensão e sofrimento e perplexidade e dor. Ele se dirige a você e sintoniza a sua perplexidade. Ele sintoniza a sua pergunta sem resposta. Por que é que isso se passa comigo? Jó sintoniza a dor que não pode ser elaborada, que não pode ser ultrapassada e superada. E Jó fala com você e ele diz, olha, também comigo isso se passa. Eu tive nas mãos, há um tempo atrás, eu ganhei de alguém,
um livro cujo título era As Respostas de Cristo a Jó. Para não trair o espírito do livro de Jó, a resposta não pode ser racional. Porque se existe uma coisa que o livro de Jó não faz, é dar uma resposta racional para o sofrimento. Aliás, o capítulo mais execrável da teologia é o capítulo que tenta explicar o sofrimento humano. Isso é má teologia. Quem tenta explicar o sofrimento humano está fora da melhor tradição teológica. Chama-se Teodiceia isso. Joga isso no lixo. O Evangelho de Jó não explica racionalmente o sofrimento. É por isso que ele é relevante. O C.S. Lewis, você sabe, ele escreveu um livro sobre sofrimento. Inteirinho. Inteirinho, bonitinho. Teológico. O dia que ele morreu a mulher dele de câncer, ele disse, esse livro aqui não serve para nada. Joga no lixo. Ele que disse isso. E ele escreveu um livro sobre esse momento de sofrimento que, infelizmente, a igreja evangélica brasileira tem medo de traduzir. Porque ele diz, Senhor Deus, eu não entendo por que esse sofrimento está passando na minha vida. Ele disse exatamente o que Jó disse. Portanto, não é C.S. Lewis que está sendo recusado, é o livro de Jó que está sendo recusado. É a Bíblia que está sendo recusada. Porque a Bíblia entende a sua perplexidade. Só os pastores e teólogos e bobões que não podem entender. A Bíblia entende a sua perplexidade. A resposta de Cristo, a boa resposta de Cristo não é racional. A resposta de Jesus Cristo é mais ou menos assim. Eu também, comigo também se passam essas coisas. Que linda a resposta. Você conhece um dos versos mais radicais do Novo Testamento? Quando o Messias, se dirigindo a Deus, ele grita, Yahvé, por que tu me desamparastes? Mateus 27, 46. Precisa coragem para pregar em cima desse verso. Jó, e agora o próprio Cristo se aproxima de você para trazer à luz o sofrimento mais agudo. E Jesus Cristo simplesmente diz, eu também sei o que é experimentar a sensação de abandono. Nós somos tocados pela dor do Cristo, pelo seu sofrimento radical. Somos tocados pela sua experiência de desamparo. Você sabe que o livro de Jó é uma grande conversa entre Jó e seus amigos a respeito do seu sofrimento. E sabemos que a maior parte do que esses amigos disseram para Jó é o que se diz em inglês, é bullshit. Ou seja, não pode traduzir esse termo, né? É porcaria de vaca. Isso é para nada. Mas é interessante que esses amigos começaram bem. Queria ler Jó 2, 11 a 13. Quem poderia ler? Jó 2, 11 a 13. Quem lê para mim, por favor? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o sulita e Zofar, na Mática, que combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Deitaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia a palavra alguma, pois viam que a dor era muito forte. Esses 3 amigos começaram bem. Eles começaram em silêncio. Eles rasgaram sua veste, eles choraram, eles ficaram em silêncio. 7 dias. A primeira atitude deles foi correta. Empatia e silêncio. Frente à grande dor,
eles tiveram a atitude correta: silêncio, empatia e solidariedade. Nada de explicar a dor humana. O livro de Jó não explica nada e condena as palavras daqueles homens que tentaram justificar a Deus e explicar o sofrimento. Nesse ponto, os amigos de Jó apenas se solidarizaram com a dor humana. Para elaborar as dores mais radicais da vida, o que nós precisamos é de companhia, de solidariedade e de amor. Cristo se aproxima de nós, senta ao nosso lado, ele levanta a roupa e diz: está vendo esse sofrimento meu aqui? Os capítulos centrais do livro de Jó, capítulos 3 a 31, formam um texto difícil de ler, um difícil texto de acompanhar, porque eles tratam de uma dura disputa entre esses três amigos, amigos da onça, que defendem a Deus e atacam Jó. É isso que eles fazem. Mas que Deus que precisa de defesa, meu. É um horror de texto. É difícil de ler. Eles são baseados numa visão retributiva de Deus. Você cometeu um erro, vai apanhar. E qual a teologia deles? É o seguinte: sabe por que você está sofrendo, Jó? Sabe por que você está sofrendo, Brasil? Que você cometeu um erro grave. É por isso. Os amigos de Jó querem salvar a reputação de Deus. No fim, Deus diz: eu não preciso de gente que me defenda desse jeito. E eles acusam Jó. Mas, ainda que o motivo último dos males sobre a terra sejam a queda e o pecado humano, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Não é por causa dos nossos erros diretos é que nós estamos sofrendo. O Deus bíblico trata a espécie humana com misericórdia, com generosidade. E uma das questões mais importantes na hora da dor é não ser destruído por pensamentos e sentimentos de autodepreciação, Fernando. Porque a gente comete um erro, sabe o que a gente faz? Autodepreciação, autocondenação, autodestruição. Tudo que os amigos de Jó queriam fazer com Jó. E ele até foi corajoso. Ele falou: não é por causa disso que eu estou sofrendo. A teologia dele era melhor. No final do livro, lá para o fim, surge um jovem. É legal que surja um jovem. A Bíblia coloca em questão a sabedoria dos velhos aqui. Esse jovem chamava-se Eliú. E ele respeitou que todos os mais velhos falassem, e depois ele falou, e depois o próprio Deus falou. E o que Eliú diz: olha, essa visão retributivista deve ser desmontada. Jó não pode ser condenado por causa do seu sofrimento como um pecado. Os amigos de Jó são questionados, mas é muito curioso que esse jovem também questiona Jó. Também questiona Jó, por motivos diferentes. Não são os pecados de Jó que fazem sofrer, mas também não é uma pretensa maldade e indiferença de Deus que faz Jó sofrer. Os amigos de Jó são condenados porque criticam a Jó. E o próprio Jó é criticado por se colocar numa situação de igualdade de Deus, como se ele estivesse entendendo o que está acontecendo. Eu acho que tem muita gente achando que está entendendo o que está acontecendo no planeta. Ou no Brasil. Nas páginas finais do livro, o sofrimento de Jó é reconduzido à condição de mistério. Isso é muito importante. Nós não sabemos por que Jó está sofrendo. Nós não sabemos por que você está sofrendo.
Nós não sabemos as razões últimas das nossas dores mais radicais. Não sabemos. Por que me aconteceu isso? Eu nasci naquele lar assim, assim, assim. Não sei. Essa é a resposta. Certa. Não devemos atribuir explicações daqui e daqui, nem do sofrimento, nem devemos atribuir isso ao próprio Deus. Leia Jó 36, 26. Por favor, Jó 36, 26. Nós estamos já no fim do livro. Jó 36, 26. Quem pode ler? Eis que Deus É grande. Não podemos compreendê-lo. O número dos seus anos não se pode calcular. Não pode calcular. Você não entende a Deus, querido? Você não entende a Deus? Ó, quietinho. Quietinho. Em Jó 38, 1, o próprio Deus se levanta e interpela Jó e pergunta: que pretensão é a sua de entender o que se passa? O grande mestre da espiritualidade, mestre Eckhart, diz que a coisa mais profunda para se dizer é que nós não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos sobre Deus, não sabemos por que sofremos. A fé não é uma expressão baseada no conhecimento. Eu entendo, eu tenho. Silêncio. Pode ler se quiser, Jó 38, 1. É Deus que pergunta para Jó. O que ele diz? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios? Quem é você? Para achar que sabe mais do que eu. O Ronaldo Perini, ele andou estudando o livro de Jó, e nós conversamos sobre o estudo dele. E foi ele que me apresentou as ilustrações do William Blake sobre o Jó. E nós, além de discutirmos o livro de Jó, nós discutimos essas ilustrações que são muito curiosas. A primeira e última, não sei exatamente se são 18 ou 20, o William Blake desenhou o livro de Jó. A primeira e última ilustração mostram Jó antes e depois do sofrimento. Você sabe que o livro nos diz que, no fim, Jó foi restaurado em todas as coisas. Também não sabemos por quê. Ele teve sua família restituída, sua saúde restituída, suas riquezas restituídas. E, sob uma certa perspectiva, a situação de Jó antes e depois da experiência toda seria a mesma. Está lá Jó, na ilustração de William Blake. A primeira e última ilustração de Jó retrata um Jó igual, salvo pequenos detalhes. E o Ronaldo e eu estivemos pensando que talvez aqueles pequenos detalhes significassem alguma coisa. Sobre uma outra perspectiva, e à luz do capítulo 42, da qual nós lemos uma parte, a primeira e última figura representam pessoas completamente diferentes. Eles estão iguaizinhos, objetivamente. Ele está restaurado em toda a sua dignidade e riqueza. Sua condição objetiva é aparentemente igual do início da história. Não. Jó não era a mesma pessoa. Na verdade, Jó é agora outra pessoa. E quem diz não sou eu. É ele que diz. Objetivamente ele é o mesmo, mas subjetivamente, espiritualmente, ele passou por uma experiência profunda. Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Agora, Jó reconhece os limites do seu conhecimento e ele se cala. Agora, ele abandona a onipotência e a pretensão que o sucesso
gera no início da história. Por mais humilde que ele fosse, tanto sucesso na vida dele gerou arrogância e pretensão na vida dele. Agora ele sabe que ele não entende. Agora ele sabe que ele não pode dominar a vida. Agora ele sabe que o seu sucesso é um dom de Deus, é uma graça de Deus, e não é resultado apenas do seu trabalho. Ele sabe que ele depende constantemente do amor e do perdão de Deus, e que a gratidão e a fé são as únicas atitudes corretas, e que toda arrogância e toda autossuficiência precisam ser abandonadas. Eu creio que esses pequenos detalhes nas ilustrações de William Blake sobre Jó mostram a transformação radical por meio do qual ele passou. No começo ele se achava santo. Aí poderia ser diferente. Ele ia à igreja presbiteriana lá do Nestor Pestana todo domingo, assistia o culto da manhã e o culto da noite. E tocava órgão, cantava no coro, dava aula de escola dominical. O reverendo Valdir adorava ele. Agora, diz o texto, ele se arrepende. Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. No começo, ele pensa que a sua felicidade é resultado do seu trabalho, do seu caráter. Nossa, como eu sou um bom moço. Agora ele sabe que a única felicidade que ele dispõe é uma dádiva de Deus. No começo, ele tem uma visão maniqueísta e simplória. Eu sou bom, Deus é bom, e os outros todos são maus. Agora ele compreende seus limites. Agora ele sabe que ele também peca. A sua história. Mas se o livro de Jó se aplicar a você, o que nós temos aqui é uma oportunidade de experimentar o amor de Deus mais profundamente. O que nós temos é a oportunidade de que você ressignifique a sua dor, a sua vida e a sua experiência. Na perspectiva de Jó, o que você está vivendo, não só hoje, mas ao longo de toda a sua vida, é uma oportunidade de se desfazer de uma visão ingênua, de uma visão de uma vida muito fácil. A oportunidade que pode levar você a uma experiência de luta e de vitórias com o próprio Cristo, que tem um lado rasgado. Trata-se de conhecer mais profundamente o Cristo, que experimentou tudo que os humanos experimentaram, diz o texto, que experimentou toda a dor, apenas sem pecado. Hebreus 4:15. Que o Senhor nos ajude. Amém. Talvez se pudesse cantar o bem sei. Seus
Vamos no final do culto. Existem, acho que duas maneiras da gente ouvir uma palavra que nos toca. E eu tenho certeza que essa palavra tocou o nosso coração. Uma maneira mais simples é chegar para o Sérgio, pô, que palavra, Sérgio, que legal que foi. Assim, dá um abraço. Mas outra, a que vale a pena, é a gente chegar em nossa casa e orar. Entrar no quarto, abrir a porta e reverberar tudo que ouvimos e aquilo que tocou, a gente orar sobre isso. Isso é conversão. O mais importante de uma palavra, quando a gente abre a Bíblia, não é simplesmente algo que foi legalzinho, é algo que toca. O Sérgio falou do C.S. Lewis. O C.S. Lewis fala muito disso. Ele fala, o problema é que a nossa dispersão é que tira aquilo que nós ouvimos, aquilo que Deus quer plantar, tira a semente. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. Vamos orar, terminando? Senhor, Deus Pai amoroso, que o amor de Deus nos acompanhe nesse resto desse dia e durante a semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos inunde. Que a paz e o consolo do Espírito Santo se coloque no nosso coração a cada momento nessa semana e durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.